E aí, concurseiro, na entrevista com o especialista de hoje, nós vamos falar sobre o que funciona e o que não funciona na hora de estudar para concurso público. A gente sabe que na rotina, no dia a dia, é muito difícil conciliar tudo. Trabalho, estudo, vida pessoal, e aí sempre surge alguém com uma fórmula milagrosa para te ajudar a dar conta de tudo. E aí, ao longo do caminho, você vai descobrindo que tem coisa que não funciona. E ao contrário, acaba te atrapalhando. E é por isso que a gente trouxe o nosso especialista de hoje, o professor Rodrigo Mesquita, que vai ajudar aí a tirar algumas dúvidas e a falar para vocês o que realmente funciona e o que nem vale a pena você investir o seu tempo. Vamos lá? Muito obrigada, professor, pela sua participação, por ter aceitado vir aqui tirar as dúvidas dos nossos concurseiros. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma satisfação gravar com vocês, poder conversar com os nossos alunos, né? Poder ajudar nessa jornada da aprovação, a realizar o sonho de ser servidor público. E assim, o servidor público, ele trabalha para o público, né? Cada vez mais os nossos alunos, eles são cada vez mais capacitados, então eles entregam um serviço cada vez melhor na administração pública. Então, assim, eu tenho uma satisfação grande em ser professor da área de concurso público, professor aqui da Degrau Cultural, e estar aqui hoje com vocês. É uma honra ter você aqui. Algumas perguntas que a gente separou aqui foram feitas inclusive por alguns concurseiros, eles vão colocando lá. A gente vai separando, às vezes eles acham que a gente não vai responder. Olha a responsabilidade, né? Mas separamos aqui uma coleção de perguntas, algumas dúvidas que vão surgindo, para a gente poder deixar um especialista responder. Professor, então vamos para a primeira pergunta. Você recomenda estudar uma matéria de cada vez e só quando ela tiver com aquele conteúdo na ponta da língua passar para a próxima matéria do edital? Recomendo o seguinte, que o candidato, a candidata, ele venha a fazer um cronograma de estudo. E nesse cronograma de estudo ele venha a dividir o tempo dele com as disciplinas que estão no edital ou naquele edital anterior, para ele poder ter como um parâmetro o edital ou o edital anterior. E aí, a partir das disciplinas que estão no edital ou no edital anterior, montar um cronograma e dividir o tempo de acordo com o peso da disciplina, né? Aí ele vai dividindo as horas para que ele venha ganhando, aprendendo ao longo do tempo. Porque não adianta de nada o candidato saber muito, por exemplo, dar um exemplo aqui num concurso que cai direito constitucional e direito administrativo. Só um exemplo. Não adianta muito ele saber acertar, gabaritar constitucional, né, esgotar essa disciplina e ele não conseguir, por exemplo, a pontuação mínima em direito administrativo. Então, com o cronograma, eu acredito que o rendimento dele pode ser muito melhor. Pode não, é muito melhor. Assim, pela minha experiência ao longo dos anos, como professor também, como concurseiro, né, eu recomendo elaborar um cronograma e dividir o tempo. Perfeito. E você acha que ele deve revisar todo o conteúdo diariamente, porque assim ele teoricamente não esqueceria nada? Bom, então, aí eu mantenho o cronograma. Nesse cronograma ele pode reservar um tempo para poder fazer revisões. Vamos supor, a semana 7 dias. Pode ser que ele escolha montar um cronograma com 5, 6 dias na semana, né? Se ele quiser fazer com 7, tudo bem. Eu acredito que quanto mais tempo para estudar, melhor. E aí, Yasmin, ele pode pegar um pouquinho todo dia, ou então ele tirar um dia nesse cronograma para poder fazer a revisão das disciplinas do edital do concurso ou daquele edital do concurso anterior. Então, um pouquinho todo dia, revisando, ou então coloca um dia nesse cronograma só para revisar as disciplinas, né? E aí, como que vai ser feita essa revisão? Essa revisão pode ser feita de várias formas. Ele pode resolver questões, ele pode ver as anotações que ele fez no decorrer do estudo. Enfim, cada um vai ter um jeito de fazer essa revisão. Eu gostava muito de sinopses, né? Sinopse, você não precisa pegar aqueles livros, né, com muitas páginas. Até interessante que o candidato, se ele tiver tempo, fazer a leitura.
Mas para revisão, busca uma sinopse, pega uma apostila, pega o material do curso, né, para poder fazer essa revisão. Perfeito. E o que você acha? A gente tem aqui alguns concursos, né, que saiu o edital agora. O que você acha sobre quem começa a estudar apenas após o edital sair? Qual é a chance dessa pessoa? Depende. Aí eu vou tentar explicar o que eu penso. Por que eu falei depende? Nós temos alunos que já estão estudando, né, há algum tempo. E talvez venha ser publicado no edital que não estava ali no radar dele. Mas aí ele pensa, pô, já tenho um certo conhecimento, por que não fazer esse concurso? Né? E aí ele pode aproveitar aquilo que ele já estudou, e aí no período entre a publicação do edital e a data da prova, ele vai focar nas disciplinas que ele não tiver estudado. Né? Interessante, isso é uma boa visão, né? É uma boa Porque ele visão. já tem uma bagagem ali de outros concursos. De outros concursos, porque vai ter o básico, né? Que é a língua portuguesa, o direito constitucional, o direito administrativo, que, assim, não estão, o constitucional não está em todos os concursos, mas acaba, na maioria dos concursos, acaba caindo alguma coisa de direito constitucional, né? Então, ele pode pegar o básico ali, ficar estudando o básico, e quando sair o edital, trabalhar em cima daquilo que veio faltando para ele, aquela disciplina que veio faltando. A gente entra nessa dualidade, né, de que a gente tem essa recomendação de que ele deve focar apenas em um concurso, mas às vezes tem alguns concursos que vão acontecer antes do concurso que ele tem objetivo, e isso vai fornecer para ele uma bagagem de prova. Às vezes são matérias que têm relação ali com o concurso dos sonhos dele, com o concurso que ele considera como o ideal, e vai ajudar ele adquirindo essa experiência de concurseiro, que é tão importante quanto ali a aprovação, né? É importante, inclusive, para que ele consiga a aprovação dele. Sim, ele vai ganhar a famosa bagagem, né? E ele vai ficando cascudo, né? A expressão não é muito boa, mas ele acaba ficando cascudo. Sim. Com prova, né? E a recomendação também, Yasmin, eu vou até falar sobre algo que você nem me perguntou, que o candidato ele busque fazer simulado, né? Porque ele acaba vivenciando o dia da prova. Sim. Né? É muito importante. Simulados com questões inéditas, né? Fazendo ali, utilizando tempo de prova para poder ter essa sensação de que está fazendo a prova. Muito bom. É uma ótima dica mesmo. O que você acha sobre quem decide estudar 100% sozinho para o concurso? Ele decidiu o concurso e aí ele vai embarcar nessa e vai tentar ir 100% sozinho. O que você acha sobre isso? Boa pergunta, hein? Aí é o depende. Se essa pessoa também não tiver possibilidade de fazer um curso, né, morar num local que, de repente, não tenha muitas oportunidades de acesso à internet, né, não tenha cursos presenciais, ela vai ter que buscar estudar sozinha. O que não pode é não estudar. Né, porque se não estudar, é muito difícil conseguir a aprovação. Mas o ideal é essa pessoa buscar o contato com um curso preparatório, né, tanto presencial quanto online. Mas, assim, o estudar 100% sozinho, talvez eu não conseguisse, né? Mas as pessoas falam que o ser humano se adapta, né? Então, assim, eu não tinha pensado ainda nessa possibilidade. Mas é possível sim, né? É possível, eu vou investigar, né? Vamos investigar aí, de repente seria uma boa... uma boa investigação para a gente poder trazer um candidato que tenha sido aprovado e que estudou 100% sozinho, né? Vamos tentar buscar, fazer uma enquete na internet, né? Mas eu acredito que é possível, mas você estudando num curso preparatório com outras pessoas, porque você acaba se contaminando com aquela energia, né? Com aquela vibração. Tem pessoas que são muito vibrantes, né? Eu, por exemplo, quando eu estudava para concurso público, algumas pessoas queriam ficar muito próximas de mim porque eu só falava naquilo dali, que eu ia passar, então você acaba transmitindo uma energia muito boa, né? Que sozinho é um pouco mais difícil de conseguir. Sim.
Com certeza. É por isso que às vezes é bom ter alguém ali, né? Ter esse acompanhamento que às vezes torna o processo um pouco mais leve para quem tem essa oportunidade. E eu acho que hoje em dia a tecnologia também tá aí para ajudar muito, né? Mesmo ali de casa, às vezes dá para ter acesso a alguns recursos tecnológicos que vão acelerar aí esse processo do concurseiro. Eu já fiquei sabendo de candidato, mas assim, fazia curso no fim de semana e durante a semana morava no interior do Rio, vinha para cá no fim de semana, morava no interior do Rio, que não tinha acesso a... Não é que não tinha acesso, o acesso não era muito bom à internet, né? E conseguiu ser aprovado, mas teve um contato mesmo que mínimo, né? Com a sala de aula, com outras pessoas. Pegava um ônibus, ficava 4, 5 horas para chegar no curso no sábado, fazia o curso, né? Quando tinha simulado, acabava dormindo aqui no centro do Rio, em algum lugar, fazia simulado e depois voltava para o interior do Rio. Uma jornada puxada, mas deu certo. Isso é que importa, né? Rodrigo, tem uma galera que quer estudar apenas no formato, do jeito que eles gostam. Por exemplo, às vezes quer estudar só as matérias que eles gostam, ou quer estudar apenas no formato ali, só lendo, ele acha que dá para aprender 100%, né, do conteúdo do edital apenas lendo, ou apenas resolvendo questão. Existe essa possibilidade? Você acredita que isso funciona? É efetivo para garantir a aprovação do concurseiro? Olha, eu tenho uma frase que eu gosto de falar nas minhas aulas, que o concurso público ele não é um esporte para amadores, né? Então, assim, no esporte, vamos lá, o cara que joga futebol, basquete, ele acaba sabendo um pouco da teoria, né, do posicionamento. Mas se ele não for para a quadra, né, o campo, né, será que ele vai ser um bom atleta? Será? Não, tem que ter muito treino. Tem que ter muito treino. E como é que no concurso público você consegue treinar? É só pegar a teoria? Não. Você tem que pegar e exercitar, fazer questões de concursos anteriores, fazer questões simuladas, fazer estudo dirigido. Não tem jeito. Eu não acredito muito no estudo para concurso público só com teoria. Eu falo isso dentro de sala de aula. Tem que resolver questões. Eu sempre, mesmo as minhas turmas teóricas, eu sempre reservo um espaço para resolver questões com os alunos. Porque o concurso público, como eu falei, ele acaba exigindo muito. Por exemplo, você tem pessoas que são excelentes, as pessoas falam muito bem, né? Tem uma oratória maravilhosa, né? Você fica encantado com a pessoa. Mas talvez essa pessoa, se você der uma prova para ela, de múltipla escolha, talvez ela não tenha a mesma performance de uma pessoa que está treinando ali resolver questões. Talvez essa pessoa que está treinando resolver questões não vai ter aquela performance lá, aquela oratória maravilhosa, mas ela vai conseguir fazer uma pontuação ali maior do que aquele que encanta, aquele que brilha. Então a teoria é importante? Mas você precisa praticar. Se você não praticar, não adianta muito, pelo menos na minha visão. Tem que ter o estudo de forma bem prática, resolvendo questões de concursos anteriores, fazendo simulados. Muito bom. E quanto tempo você acha que um concurseiro deve iniciar a preparação dele antes do concurso, para ele conseguir ter uma boa chance? Bom, Yasmin, aí pegando um pouco do que eu costumo falar, e assim, quem é meu aluno sabe que eu falo isso, o depende, né? Se ele já estiver com aquelas disciplinas básicas, né, dominando aquela disciplina, aquele ciclo básico, eu acredito que ele possa, durante um período menor, né, do que o pessoal indica, recomenda, conseguir estar ali competitivo para um concurso. Eu vou dar um exemplo. Um aluno está estudando exemplo, tá? Para um tribunal de justiça. Aí vem um concurso tipo INSS, né? Você tem disciplinas que você aproveita ali no tribunal de justiça. No entanto, INSS você precisa daquela parte previdenciária.
né? Então o tempo vai ser menor do que vai ser um tempo menor comparado com aquele candidato que está começando no início. Então, assim, o candidato que está começando, que não tem bagagem nenhuma, eu acredito que ele possa estar competitivo com mais ou menos um ano, um pouco menos. Tá? Mas aí vai depender de cada pessoa, do tempo que a pessoa tem. Ó, depende do tempo, depende da pessoa, né? Depende de vários fatores. Ela vai estar matriculada num curso presencial, num curso online, que são maravilhosos. Então vai depender de vários fatores, mas em média, sim, um ano. Você recomendaria que um concurseiro estudasse com base em provas anteriores? Sim, com certeza. Com certeza. Provas anteriores da banca, da provável banca, que assim, no universo dos concursos, sempre o pessoal fala, muito provável que vai ser a banca tal, né? Sim, sempre tem essa especulação, com certeza. Agora, quando muda, aí você tem que correr para resolver as questões da nova banca, né? Mas assim, apesar de recomendar que o candidato, por exemplo, você pega um concurso, eu posso falar o nome de banca? Posso, né? Claro. Um concurso da banca, que a banca anterior foi o CESP-Sebrasp. É óbvio que o candidato ele vai buscar resolver as questões da banca CESP-Sebrasp. No entanto, nada impede de resolver questões de outras bancas. Porque aí entra naquela questão que eu estava conversando com você, de formar uma bagagem para outros concursos. No entanto, saiu o edital, é só questão daquela banca. Você vai resolver questões daquela banca, simulados elaborados com o perfil daquela banca. Aí, por exemplo, você tem o CESP e o Sebrasp, que você tem questões de múltipla escolha, e vocês têm questões de certo e errado. Foi CESP, Sebrasp, questões de certo e errado. Vai estudar só questões de certo e errado. Simulado, só questões de certo e errado. Então, para poder fazer uma síntese, eu entendo que assim, é muito importante estudar por questões de concursos anteriores, principalmente da banca, provável banca, a banca anterior. E sair no edital só daquela banca. Tá? Agora, professor, mas não tem questão, no concurso, a banca que está realizando, né, não tem muitas questões, né, porque pode acontecer de incluir uma disciplina nova, né, que não tem muitas questões aí, meu irmão. Você vai ter que buscar diversas outras bancas, até para você poder ver como que pode ser cobrado. Né? Isso acontece, às vezes, com algumas disciplinas que são incluídas. Perfeito. Rodrigo, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Acho que respondemos bastante perguntas aqui, tiramos muitas dúvidas dos concurseiros, com certeza ajudamos muito. E agora eu queria que você deixasse, né, um recado para eles que estão aí nessa jornada, se preparando para algum concurso público. Qual é a mensagem que você, como professor, também como concursado, pode deixar para essa galera? Bom, para não desistir, né, diante de uma reprovação, talvez, né? Porque, assim, o concurso público, ele não é uma linha reta, assim, né? A pessoa pensa assim, é uma linha reta, né? Você está querendo me desanimar? Não, pelo contrário. Você pode, às vezes, ter que ir para um lado, que nem eu falei, vai fazer um outro concurso, né? Um outro. Né? Pode ser que você bata ali na trave, né? Mas não consiga, você não pode desistir. Né? Concursos públicos, a gente tem aí, nós vamos ter sempre, né? Porque as pessoas acabam aposentando, né? Chegam lá no serviço público, percebem que não é aquilo que elas queriam fazer, né? As pessoas morrem, né? Então precisam substituir, né? Os servidores sempre, não só substituir, mas ocupar cargos que estejam vagos. Então não desistir, né? Tem uma frase que não é minha, né? Mas que eu gosto de falar, que você não estuda para passar, né? Mas até passar. Né? E assim, eu falo por experiência própria. No meu primeiro concurso público que eu fiz, como eu falei, como eu falo para os alunos, eu fiz 12% da prova. Mas eu não estava estudando de forma
correta. Ah, mas qual é a forma correta? Ao longo do estudo você vai descobrir. A própria pessoa não tem muita receita de bolo. Tem algumas coisas que a gente pode falar, né? Fazer um cronograma, né? Fazer revisão, estudar por questões, né? Então você vai descobrindo ao longo do tempo a melhor forma, né? Que você vai se enquadrar. E assim, o que eu quero dizer, eu fiz 12%. 10 meses depois eu estava sendo aprovado dentro do número de vagas num concurso com pouquíssimas vagas, né? Imagina se eu tivesse desistido, né? Eu já sou servidor público há 16 anos. Servidor público federal, já fui do estado de Minas. Antes de ser servidor público federal, eu fui do estado de Minas. Se eu tivesse desistido, eu não teria vivido isso. Estar vivendo. Então não pode desistir de jeito nenhum. Tem hora que dá vontade de pegar e falar, vou tocar minha vida, vou fazer outra coisa. Mas se for o seu sonho, cara, busca a realização do seu sonho. Eu acho muito bacana o pessoal da área policial. Assim, eu acho sensacional, porque você entra na sala de aula, você pergunta assim, eu pergunto, né? Nem sei se eu poderia perguntar, mas eu pergunto assim, existe algum outro concurso que vocês queiram fazer que não seja esse? Aí eles até falam, mas dentro da área policial. Você não vê um aluno da área policial querendo fazer concurso para tribunal. Não vê. Não vê. Então, assim, eu acho muito bacana, muito bacana. Eu, por exemplo, eu não sou exemplo, assim, eu não sou muito, eu não posso pegar e me colocar como exemplo, porque eu queria ser servidor público. Então, assim, se eu tivesse feito um concurso para a polícia, tivesse passado, estava legal. Se eu tivesse feito um concurso para o tribunal, estava legal, porque eu pensava em servir ao público da melhor forma possível, né? Então, isso me admira em alguns concurseiros. Então, se você tem esse foco aí, se você quer realmente muito determinado cargo, vai lá que você vai conseguir. No entanto, é o que eu falei, não é uma linha reta. É uma linha reta, Yasmin? Não. Você não conseguiu? Você pode, de repente, ali na área policial, faz um outro na área policial e continue estudando para você conseguir aquele seu objetivo, né? Então, por exemplo, o cara quer ser policial federal. Ficou faltando um pontinho, né? Tem polícia civil nos estados da polícia, né? E continua estudando. Eu estou falando da área policial em especial porque é a galera que eu admiro muito nesse sentido do foco, né? E o foco é muito importante, né? É muito importante. É muito importante. É muito, muito importante. Talvez, se eu tivesse tido um pouco mais de foco, eu teria encurtado esse prazo, né, que eu acho que foi até, não foi tão extenso, né, 10 meses, mas eu poderia ter diminuído um pouco mais, né, porque eu estava desesperado, que tinha que passar de qualquer jeito, né, eu queria passar, eu tinha muita vontade, e assim, eu tinha tempo também para poder fazer outros concursos diferentes, né, então, e só para finalizar, né, não desista do sonho, é possível realizar. Eu encontro o pessoal aqui pelo Rio de Janeiro. Pessoal, às vezes eu nem conheço as pessoas por conta do online, né? Poxa, professor, cara, muito obrigado, né? Aí vai falando o nome dos outros professores, né? E aí no final a pessoa fala, eu estudei com você no curso online, né? Então assim, eu fico muito feliz com o sucesso de cada aluno. Eu imagino. E com certeza você já ajudou uma galera aí a conseguir, né, realizar o sonho de ser servidor. Os professores da Degrau, né? Vocês aqui, né? Todo mundo tem uma colaboração aí. Sim, uma equipe, né? O trabalho em equipe é muito bacana. É muito bacana. E é muito bom, né? Ajudar o pessoal a realizar esse sonho, que é uma missão de vida, né? Sim, é um propósito de vida. E, Yasmin, tudo muda, pode mudar em 3 meses, assim. Pode ser que você não passe num concurso, faltando um pontinho, e 3 meses depois você venha passar e está lá encabeçando a lista. Então, assim, eu já vi casos que, nossa, eu pensava assim, meu Deus, né? A pessoa ficou faltando um pontinho, aquela pessoa querendo desistir, e a gente conversando, os professores conversando, não desiste. Acredita, vai um pouco mais, né? E às vezes a pessoa já não tem grana, a cobrança da família, a cobrança, enfim, de todos os lados, a pessoa não desistiu e conseguiu encabeçando a lista, primeiro, segundo lugar. E isso é muito bacana, não pode desistir, tá? E assim, Yasmin,
Eu gosto de falar, enfim, tratando-se de concurso público, então, e às vezes, Yasmin, você tem pessoas que não acreditam muito em você, tem pessoas que não acreditam em mim, né? O candidato tem pessoas que não tem pessoas por perto que não acreditam. E essas pessoas podem gostar muito da gente, né? E aí o que eu falo? Não precisa de ninguém acreditar. Só você, candidato, precisa acreditar no seu sonho, porque o sonho é seu, né? Você precisa acordar de manhã, olhar no espelho e falar assim, cara, eu vou conseguir. É possível de conseguir essa aprovação, né? Eu sou orgulhoso, eu vou conseguir, né? Vou dar esse presente para mim, né? E vou prestar um excelente serviço público. Eu sempre falo isso, vai chegar no serviço público, prestar um excelente serviço público. Você é pago por todas as pessoas, pelos contribuintes, para poder prestar um excelente serviço público. Perfeito. E a gente está aqui, né? A Degrau está aqui para poder ajudar a encurtar aí esse caminho. Sim. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por vir aqui tirar as dúvidas dos nossos concurseiros. Eu tenho certeza que a gente ajudou uma galera. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição para estar conversando com vocês, conversando com os nossos alunos. Muito obrigada. Concurseiro, espero que a gente tenha ajudado você. Se você ainda tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente entra em contato com o professor para ele poder responder. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de acompanhar a gente nas redes sociais, porque estamos de olho em tudo no mundo dos concursos para te manter super bem atualizado. Até o próximo programa. Tchau, tchau!